Olha só, pessoal, notícia de última hora trazendo aqui para vocês, né, fazendo esse vídeo improvisado, para trazer essa notícia que eu achei muito importante, que é sobre o pronunciamento de Juliana Oliveira, a ex-assistente de palco do programa Danilo Gentili do De Noite do SBT. Para quem não sabe, né, ela acusa o Otávio Mesquita de assédio sexual. As imagens já foram vistas por milhares de pessoas, inclusive tem vídeo aqui no card e no final do vídeo falando para vocês por que que a Juliana acusou o Otávio Mesquita e quais foram os fundamentos e as palavras que ela usaram. O vídeo mostra que o Otávio Mesquita fez uma brincadeira muito sem graça, exageradamente na minha opinião, mas por ser tanto tempo depois a Juliana fazer essa acusação, eu achei meio estranho, né, pessoal? Muita gente ficou do lado do Otávio Mesquita, né? Porque ela demorou muito tempo. Essa acusação deveria ter feito lá em 2016, quando de fato aconteceu o suposto assédio do Otávio Mesquita. Enfim, todo mundo esperava por o pronunciamento de Juliana Oliveira. E acabou vindo, né, pessoal? Vou colocar para vocês na íntegra aí. Saiu agora há pouquinho esse pronunciamento dela e as coisas começam a mudar de figura a partir desse pronunciamento e talvez vocês comecem a entender por que Juliana só fez isso nesse exato momento. Veja o vídeo aí. Oi, gente, eu sou a Juliana Oliveira e eu vim aqui falar sobre esse vídeo de 2016 com o Otávio Mesquita. Eu não vim me pronunciar antes porque eu estava cuidando da minha saúde mental, porque, como vocês podem ver, eu fui bastante atacada e descredibilizada aqui na internet. Estão usando muitos vídeos de alguns artistas que foram no The Noite e em determinado momento eu fazia o papel de fã e muitas vezes fã histérica. Tem um vídeo que tá vindo à tona, por exemplo, do Luan Santana, que eu agarro ele no meio da entrevista e chegam dois seguranças para me tirar de cima dele. Gente, aquilo era roteiro. Esses dois seguranças eram atores. Tem outro vídeo também que tá vindo à tona, que é um vídeo de 2015 que eu gravei com Otávio Mesquita para o programa dele no Clube das Mulheres. Vamos deixar uma coisa estabelecida aqui, uma coisa clara. Nesse vídeo tinha pauta, tinha roteiro, tinha contexto, tinha consentimento. Diferente do vídeo de 2016. Agora, vamos falar sobre esse dia? Nesse dia, o que era o combinado? Estava combinado que o Otávio Mesquita ia descer de ponta cabeça e eu ia ajudar o Danilo a desvirar ele e, na sequência, eu ia tirar o equipamento de segurança dele. Ponto. Ensaiamos, foi tudo ok, foi tudo tranquilo. Só que na hora de ir valendo, é o que vocês viram. O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um chega pra lá nele, só que ele não parava. Quando ele desvirou foi pior ainda. Ele me agarrou à força. Aquilo ali foi uma violência, ele me agarrou à força. Até a minha cabeça no meio das pernas dele ele colocou. Ele não parava. Não contente com isso, ele ainda me volta no meio do palco para falar sobre o meu corpo. Aquilo não foi consentido. Esse cara, ele andou falando aí na internet que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem que você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, aquilo foi uma violência. É nítido o meu desconforto no vídeo. Ah, Juliana, mas por que você não reclamou no dia? Quem disse que eu não reclamei? Eu reclamei sim, com Danilo Gentili, com o meu diretor, com a minha produção. Eu falei que esse cara tinha passado do ponto, que ele passou a mão em todo o meu corpo. Eu expliquei isso, eu falei isso para o meu apresentador, para o meu diretor e para minha produção. Uma forma que eles acharam para me blindar foi que a partir daquele dia o Otávio não seria mais convidado para a entrevista no The Noite. Seria uma forma para me blindar. Então, a partir daquele dia, aquela foi a última entrevista que ele deu no The Noite. Entende? Então, eu reclamei. Só que ele nunca mais foi dar entrevista, mas não quer dizer que ele não invadia o The Noite. Quando estava rolando a gravação do The Noite e ele estava no SBT, ele ia lá, invadia para gravar bastidor, sei lá para onde, para o programa dele, para rede social, eu não sei. Mas muitas vezes esse cara invadia o programa e aí a produção fazia o quê? Me escondia no banheiro.
Eu era trancada no banheiro até ele sair. E isso não aconteceu uma, duas, três vezes, não aconteceu 10 vezes, aconteceu muito mais. Otávio Mesquita invadiu de noite e eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu, como se a culpada fosse eu, como se a criminosa fosse eu, entende? E eu fiquei assim por muitos anos, sendo trancada no banheiro. Eu fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020, quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada. Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê para você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Ali eu acho que ele entendeu a gravidade. Ali o diretor eu acho que entendeu a gravidade. E eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim, eu não vou denunciar esse cara. Eu tinha medo de denunciar esse cara e perder o emprego. Eu tava mexendo com gente grande, eu tinha noção disso. E o meu pânico era ele falar que eu queria o dinheiro dele. Era ele falar que ele jamais faria isso com a mulher e o filho dele na plateia. Isso tá registrado tudo por mensagem, tá, gente? Eu tinha pânico. E aí eu falei assim, não, tudo bem, eu vou só não quero estar perto desse cara. Só não quero estar perto, eu não quero ter que lidar. A partir dali ele nunca mais invadiu de noite. E eu nunca mais fui trancada no banheiro. A partir de 2020. Até lá, a rodo. 2024, saí do de noite. Saindo do de noite, eu precisava que a diretoria do SBT, a diretoria geral, soubesse de tudo que tinha acontecido comigo. Então, eu fiz uma série de reuniões para explicar tudo. A própria direção do SBT me encaminhou para o compliance. Eles me encaminharam, eles viram a gravidade, eles viram como que eu estava transtornada da cabeça, eles viram como estava a minha saúde mental. O compliance aconteceu entre agosto e setembro. Nessa reunião, para a denúncia, eles falaram, Ju, a gente te pede sigilo e calma que a gente vai resolver. A gente precisa de um tempo para apurar e a última etapa do compliance é com a Dani Beirute. Eu falei assim, ok. Continuei a vida. Continuei gravando o programa da manhã, fazendo as minhas reportagens de rua, vendendo Jequiti, sendo consultora Jequiti, participando dos programas da casa, porque assim, a minha carreira ela tá em ascensão no SBT. Eu tava fazendo muita coisa, mas foi só eu denunciar, foi se perdendo, sabe? O programa da manhã acabou, me falaram, Ju, a gente ainda tá analisando, calma, a última etapa é com a Dani Beirute, ok. Passou dezembro, janeiro, fevereiro, me chamaram. Ju, vamos conversar? Eu falei assim, ok, chegou o momento. E aí? Ah, e aí que você tá dispensada, muito obrigada pela jornada até aqui. Eu falei assim, ué, gente, mas resolveu a denúncia? Juliana, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você tem mais 6 meses de convênio aí. Quer dizer, eu fiz uma denúncia para uma empresa comandada por mulheres e nem ao menos elas me ouviram. É... Juliana, mas por que, que você não fez isso? Por que, que você não fez aquilo? Por que, que você não fez aquilo outro? Todo o hate que eu recebi na internet falando por que, que eu não fiz tal coisa, eu fiz. Eu fiz todo o procedimento. Eu nunca quis que isso se tornasse público. Eu só fui na justiça porque o SBT não fez nenhuma, entende? Ah, mas depois de 10 anos, gente, eu só fui na justiça porque o SBT não fez nada, absolutamente nada. E é essa a minha situação atual. Que a justiça seja feita. Que a justiça seja feita. E agora que eu me inteirei dos fatos realmente, né, vendo a versão da Juliana, ela explicando por que não fez isso há anos atrás,
explicando também que ela levou na direção do SBT, levou na direção do programa, falou com o Danilo e eles não fizeram nada. Obviamente ela não ia expor tudo isso por conta do emprego, até entendo que hoje em dia é difícil a gente conseguir um emprego assim, né, principalmente trabalhando numa emissora como o SBT, no programa do Danilo, que tem uma boa audiência, provavelmente ela tinha um bom salário lá, e olhando pela situação financeira, pelo lado financeiro, obviamente que ela não ia falar nada, mas ela estava sofrendo muito, pessoal. Dá para ver nitidamente aí nas palavras dela que ela estava sofrendo. Isso na minha opinião, aliás, você deixa sua opinião aqui, quem você acha que tem razão nessa história toda? Juliana ou Otávio Mesquita? E se você ainda não viu os outros vídeos, confere aqui no meu canal que aí você vai entender o que de fato aconteceu, algumas provas, né, algumas imagens que saíram da Juliana tendo também atitudes impróprias ali com participante do programa do Danilo, deixou aquele negócio, né, aquela dúvida se o Otávio Mesquita fez mesmo ou não, ou se Juliana tá querendo falar isso agora só para aproveitar da situação e arrancar uma boa grana dele. Enfim, tem várias opiniões e assunto tem tudo aqui falando para vocês no canal sobre esse negócio aí da Juliana, né? Assiste os vídeos lá se você ainda não viu, se você não tá por dentro da história e deixa seu comentário aí o que você acha disso tudo. Enfim, né? Vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo novo no canal. Eu espero vocês. Tchau, obrigado.